como ser outro. Qual será o time titular do Palmeiras diante do River Plate? O Palmeiras que, nessa sequência aí de 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, embalado com a dupla Flaco Roque e achou um time titular. Acho que é claro para todos nós que o Palmeiras encontrou uma nova forma de jogar, encontrou um novo time, mas a estreia do Andréas, a ascensão do Kelvin na lateral direita, a lesão do Maurício, lesão não, né? Mas o problema físico do Maurício, a lesão do Veiga, também gera essa questão ali na meia direita. Marcini, você é meu favorito hoje. Qual é o time titular do Palmeiras que vai entrar em campo contra o River? E se você quiser primeiro falar dessas 3 posições que a gente citou, da lateral direita, da posição de camisa 8 e da meia direita, pode começar por aí, meu amigo. Muito bem, vamos lá. Missão dada será missão cumprida. Bom, eu não acredito que futebol seja transparência, né? Você pega um jogo e transporta para o outro. São várias questões que a gente precisa analisar. Olhar um pouco para o adversário, não muito, não sempre e não tudo, né? Você tem que partir de um jeito, de uma forma, de uma fórmula para jogar, mas fazer algumas poucas adaptações, certo? Na minha concepção, não acho que. Tem duas coisas aí, é o que eu penso e é o que o Abel faz, tá? Vamos lá. O Palmeiras teve um ano ruim o ano passado, porque foi eliminado, né, no mata-mata da Libertadores pelo Botafogo, em casa, depois de um jogo ruim, muito ruim, fora, lá no Newton Santos. Eu estava lá, o Palmeiras andou em campo, jogou mal contra o Botafogo. Depois, antes, aliás, teve eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, onde no jogo fora de casa, de novo, né, o Palmeiras teve uma estratégia ruim. Essa conversa que o Palmeiras é muito eliminado no Allianz Parque, ela é verdadeira, mas ela também encobre muitas passagens, né? Porque o Palmeiras vem de 2 títulos, 2 semifinais, né? E nas semifinais ele foi eliminado, mas nas quartas e nas oitavas ele avançou, porque faz a melhor campanha na Libertadores já faz algum tempo. Então, o que destoa dos últimos 5 anos foi o ano passado, uma oitavas de final, porque pegou um Botafogo daquele jeito e o time foi mal, principalmente no primeiro jogo. Então, acho que tem aí um aprendizado, uma lição que talvez eu gostaria que o Abel tivesse aprendido. E dentro deste raciocínio meu, eu faria uma única mudança. Aliás, eu faria 2 mudanças para o jogo. Eu colocaria o Fux de terceiro zagueiro na vaga do Facundo e o Emiliano e o Andrés na vaga do Evangelista. O que pesa para mim aí? Por que os 3 zagueiros? Porque você vai liberar Kelvin e Piquerez para jogarem, para ajudarem na armação do time. Não significa que o time vai ficar com defensivo, pelo contrário, mas ele ganha na bola parada defensiva, ele ganha na bola parada ofensiva, tendo os 3 zagueiros em campo, e ele ganha também este Kelvin, que é um jogador está mostrando ser diferente com a bola no pé. Então, jogando num 3-4-3, eu imagino, né, que o Kelvin vai ter mais liberdade para jogar, manteria o Felipe Anderson, né, e faria o time dessa forma com o Andreas e o Hannibal fazendo a marcação por dentro, né, e chegando também no ataque nos 2 centroavantes, na dupla Flaco e Roque. Isso é o que eu faria. Agora, olhando para o Abel Ferreira, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas vai jogar o Evangelista, o Andrés vai entrar depois, se precisar, né? E ele vai manter o time que jogou contra o Internacional. Minha dúvida é o lado direito, se ele vai escalar o Maurício de volta ou se ele mantém o Facundo ali pelo setor direito, né? Porque a gente tem que, na minha visão, é importante a gente olhar para um jogo de 180 minutos. Então, é difícil jogar lá, né? É claro que se o Palmeiras se
passar vai ter sido o pior River da história, né? Como a gente está acostumado a ver isso já no Palmeiras, o pior River da história. O River não perde um jogo há trocentos anos, tá indo bem no Campeonato Argentino, ganhou do Estudiantes 2-1 jogando fora, com boa parte do tempo com um a menos, fez 2-0, tomou um golzinho lá no final. Então, olhando para essa perspectiva, este jogo ele é mais importante que o jogo da volta. Entendam o que eu vou dizer, ele é mais importante que o jogo da volta porque ele tem um simbolismo aí, né? 80 mil pessoas, tudo que está no externo, no ambiente de River Plate e Palmeiras, né? Inclusive, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiz como Danilo Lavieri, eu dei uma de espião, fiquei espiando a imprensa argentina, vários canais lá, canais de gente séria, e eles estão, de fato, preocupados, porque o que o Palmeiras leva para essas quartas de final é um histórico de malvadão, né? De time que copeiro, que chega, que ganha, né? Se você olhar os resultados do Palmeiras fora de casa, você vai perceber isso, né? É um time muito forte na Libertadores fora de casa. Mas aqui não sei o quê, agora é o River e tal. Mas isso os argentinos, a imprensa argentina, ela acabou incorporando. Então, não dá para chegar lá diante de 180 mil pessoas e ficar com o cóccix escorado no azulejo. Aqui não dá. Meu Deus. Sabe? Você tem que fazer um pouco este ambiente virar a favor do Palmeiras. Falar, putz, eles são isso mesmo. Olha só o que eles estão fazendo aqui. Sabe? Então, tem essa questão do espírito do jogo que o Palmeiras precisa incorporar. Não dá para fazer um jogo ruim como fez, né, contra o Botafogo ano passado e contra o Flamengo também no ano passado. Outra coisa que eu acho interessante, como esses atletas deste time praticamente novo que o Palmeiras formou vai reagir. Porque aquele outro time a gente sabia. Este, não sei. Massa. Eu também tô receoso como esse time do Palmeiras vai reagir a esse ambiente. Dandan, antes de passar a bola para você, vou ler alguns comentários. A Fabiana Pereira Nascimento mandou: boa tarde, estou em Curitiba, mas sou de São Paulo e vai Palmeiras. A W Rocha mandou: tô preocupada, Latif. Calma, gente, vai dar tudo certo. Vai ou não vai, Massa? Concorda aí com a gente. O Odirley Grave mandou: para com essa conversa de 3 zagueiros. Pois é, a gente vai falar mais sobre o River já, mas existe uma guerra tática, se a gente pode dizer, entre Galhardo e Abel para esse jogo. E, Dandan, o que você acha? Latifi é o Lavieri em bold. Mandaram aqui no chat. Dandan, conta aí pra gente o que você acha que o Abel vai aprontar. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, mas hoje foi ao ar uma matéria que eu publiquei com a opinião desses craques do PVC sobre o time, e o Dandan disse que tinha que ser o time que deu o baile contra o Inter. Você ainda pensa isso, Dan? Conta pra gente. Eu entendo toda a explicação do Massini. Eu acho que eu discordo dos que acham que se colocar 3 zagueiros é um time defensivo. Dá para você ter um time mais ofensivo jogando com 3 zagueiros, você muda a forma de criar e a forma de jogar e tal. Realmente você libera Kelvin e Piquerez para atacar. Mas, assim como o Massini disse, que o futebol não é transparente, o futebol não é simplesmente montar um sistema tático e ir para frente, ir para cima ou para baixo ou recuar. Eu acho que tem um pouco da confiança, tem um pouco do momento. E eu, particularmente, não tiraria esse momento dos caras que entraram em campo contra o River e foram muito bem. Então, os caras vão se olhar ali, lógico, é outro ambiente, é jogar no Monumental contra 80 mil pessoas, provavelmente vai ter uma recepção ali de fogos de artifício e toda aquela história lá que a gente já sabe como é jogar em Buenos Aires contra o River Plate, mas o momento do time é muito importante para mim. E esse 4-0 no primeiro tempo sobrando, eu não mudaria nisso. Assim, antes de começar o jogo contra o Internacional, eu tinha na minha cabeça que o Abel colocaria o Andreas por 30 minutos, que foi o que acabou acontecendo, para prepará-lo para jogar como titular contra o River.
Mas depois do que aconteceu no Allianz Parque, eu acho que ele vai manter. Eu acho que ele vai continuar. Claro que o Abel, a gente sabe, ele tem planos. Normalmente ele já mostra, ele dá sinais. Eu lembro de um jogo, eu tô tentando lembrar, o Massini estava falando e o tempo inteiro eu estava tentando lembrar qual era o jogo. Que o Palmeiras entrou com 3 zagueiros e que não foi muito bem. Eu não vou lembrar agora, acho que foi empate, alguma coisa, mas daqui a pouco me vem à cabeça. E o Palmeiras não foi bem. Eu lembro de ter falado: bom, se essa era o teste do Abel para jogar com 3 zagueiros, o Palmeiras foi reprovado. Então, assim, tem essas questões, essas dúvidas. Danilo, colocaria o momento do time, repetiria a escalação do jeito que foi, até para a gente ver a mesma dinâmica ofensiva do 4-4-2, 4-3-2, 4-2-3-1, sei lá como cada um prefere ver esse esquema, com a dupla de atacante, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu não mudaria para que essa criação fosse a mesma. No máximo, para dar um pouco mais de segurança e um pouco mais de hablar, se é que você me entende, coloca um Hermanito, coloca o Giai no Kelvin, que é um jogador que tem um pouco mais, pelo menos, né, nos jogos que ele entrou recentemente, ele tem mostrado uma segurança defensiva, não sabe criar tanto a bola no pé dele, mas para marcar, para voltar, para abafar, o Giai é muito bom. E aí o Giai é o cara que habla, que tá ali, está acostumado com o ambiente. Então, no máximo, eu faria essa mudança pelo momento do time, não pela prancheta, não pelo momento do time. Me dá uma troca aí nesse time do Danilo, o Sousa no Facundo? Não, eu gosto do Sousa. O Sousa é um jogador que, no início dele, né, ele foi importante contra o Fluminense. Aí ele fez aquele jogo contra o Vitória, sofreu um pênalti, foi titular no jogo contra o Corinthians na ida e, na minha opinião, foi bem. Mas pelo Facundo ter esse primeiro bom momento pelo Palmeiras e pelo momento físico dos outros jogadores, é capaz do Facundo ganhar essa vaga, né? Até porque, se vocês forem lembrar, o Facundo foi titular muito tempo do Palmeiras, mesmo sem gol ou assistência, porque ele era uma peça muito importante na recomposição, né? Ali no lado direito. Então, pode ser que o Abel coloque o Kelvin, mantenha o Kelvin na lateral direita e use o Facundo para dar essa segurança ali naquele setor, né? Então, na minha cabeça, é isso que vai acontecer. Agora, sobre Lucas Evangelista e Andréas, eu acho muito improvável, mas assim, muito improvável que o Andréas seja titular. É muito difícil. Pela questão de minutos do Andréas, que só disputou os 20 minutos contra o Inter no final de semana, depois de um longo período sem pisar nos gramados, ele só tinha disputado 1 minuto com a seleção em junho, aí depois ficou toda a pré-temporada com o Fulham, mas não jogou. E aí a gente teve pouca amostragem, né, do Andréas em campo, e o Abel, conhecendo ele por todas essas etapas e processos, deve começar no banco, mas assim, dependendo de como se desenhar, não duvido nada que ele entre no intervalo, né? Porque o Andréas é um cara que tem um refino maior com a bola, vai ajudar a manter a posse de bola, jogando fora de casa é uma questão muito importante. Mas sobre essas mudanças, no máximo o Giai na lateral direita no lugar do Kelvin, mas ponderando essa questão do Facundo. Acho que o Facundo, pelo lado direito, pode manter o Kelvin, né? Porque é isso que eu estava falando, a recomposição que foi muito importante.